Hoje iremos falar algo que vem do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para o nosso coração e para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Porque aquele que crê na palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é vida para aqueles que creem. Hoje nós vamos falarmos sobre vida pelo Espírito. O que eu disse? Vida pelo Espírito. Saúdo a todos na santa paz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para ouvir a mensagem de Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante. Vida pelo Espírito, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É algo muito importante que nós venhamos a entender a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, do verso 16. Entendemos algo maravilhoso e tremendo e devemos meditarmos nestes versículos bíblicos que está em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 21. É um fortalecimento espiritual para que possamos vencermos o desejo da carne, as coisas que vêm de encontro à nossa carne, fazendo com que nós venhamos a desejarmos coisas ao contrário à vontade do Espírito Santo. E por isso, neste momento, eu digo a você, meu amigo e minha amiga, fortalecei-vos no poder de Deus, fortalecei-vos no poder de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Porque se nós não nos fortalecermos em Deus, no Filho e no Espírito, nós não conseguiremos vencermos as tentações que vêm de encontro com a nossa vida, com a nossa carne, com o nosso corpo. Porque sabemos que se vivermos pelo Espírito, de modo nenhum nós iremos satisfazer os desejos da carne. Interessante que muitas das vezes o pecado da carne vem, a tentação da carne, e muitas pessoas não conseguem fugir, vencer este desejo. Mas por quê? Porque não estão vivendo pelo Espírito. A Bíblia mostra bem clara que se vivemos pelo Espírito, de modo nenhum iremos satisfazer os desejos da carne. E entendemos que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, ok? A carne deseja o que é o contrário ao Espírito. E quando nós
deixamos nos levarmos e saciamos a carne, deixando com que a carne fique feliz, satisfeita, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque estamos deixando com que a carne vença o Espírito. Mas se você estiver vivendo pelo Espírito, você não vai satisfazer a carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito. Mas o Espírito também que deseja o contrário à carne. O Espírito, o que é contrário à carne. Se a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito deseja o contrário à carne, não querendo que nós venhamos a fazer o que a carne deseja que nós venhamos a fazer. Então fica aquela luta, o Espírito não quer, a carne quer. O Espírito luta para que a carne não venha a ser satisfeita pelos desejos. Como nós meditamos aqui, não só desejos, mas tantas coisas ruins que a nossa carne, ela vem querendo com que nós façamos. Como nós meditamos aqui na palavra de Deus, né, que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Olha só, meus amados irmãos ouvintes da palavra de Deus: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vem falando sobre idolatria e também feitiçaria, do ódio, da discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Vem dizendo sobre dissensões, facções, e também inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, tá? E coisas semelhantes a estas, eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Apóstolo Paulo, ele deixa aqui para nós que as pessoas que praticam todas estas coisas que nós meditamos aqui na palavra de Deus, elas estão ao contrário ao Espírito Santo, ao contrário à palavra de Deus, e isso vai fazer com que as pessoas passem por momentos difíceis quando se afastam do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vem nos mostrando aqui sobre os desejos da carne, sobre a vontade da carne, que está em Gálatas capítulo 5, né, onde nós meditamos aqui na palavra de Deus, do versículo 16 ao 21, que vocês possam meditar, porque a carne só deseja coisas ruins e o Espírito só deseja as coisas boas. Agora nós vamos entendermos sobre o fruto do Espírito, que também está em Gálatas capítulo 5, do verso 22 em diante, que vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, pois cada um deverá levar a sua própria carga.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o fruto do Espírito Santo vem falando sobre o amor, vem falando sobre a alegria, vem falando sobre a paz, sobre a paciência, sobre a amabilidade, falando sobre a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós possamos estarmos meditando na palavra de Deus e que nós possamos estarmos vivendo pelo Espírito e vencendo tudo que é o contrário à palavra de Deus, tudo que é o contrário ao Espírito Santo de Deus, que nós possamos sermos fortalecidos por Deus, pelo Espírito Santo, para podermos vencer as tentações da carne, os desejos da carne, as vontades da carne, vivendo pelo Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Aleluia, que nós possamos vivermos pelo Espírito. Graça e paz.